Oi, meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia. E esse vídeo aqui vai ser bem diferente, porque os últimos 2 vídeos eu falei sobre a série Cavaleiro da Lua, que estreou na Disney Plus. E no primeiro vídeo eu falei sobre o primeiro e segundo capítulo. E no segundo vídeo eu falei sobre o terceiro e quarto capítulo. Ou seja, nesse momento, nesse exato momento, estou devendo para vocês os comentários do quinto capítulo. Vai rolar. Não se preocupem. Entretanto, esse vídeo aqui, que vocês achavam que seria o do quinto capítulo, vai ser um comentário geral sobre o que saiu até agora da série, tanto da perspectiva da arqueologia, no caso, a arqueologia egípcia, como da perspectiva da psicanálise, gente, da psicologia e psicanálise. Para isso, eu trouxe um convidado super especial, que é o Diego Penha, que é um cara que eu já utilizei o trabalho dele como referência para alguns vídeos aqui do canal e que eu fiquei muito animada quando ele aceitou o convite para gravar aqui com a gente. É um vídeo muito longo, como vocês podem estar vendo agora, mas ele tá muito bacana, foi uma conversa muito legal. Ele tirou várias dúvidas em relação ao psicológico do personagem do Mark Spector. Ele explicou muito sobre por que o Steven é o Steven. Ele vai nos explicar do ponto de vista da psicologia, aquela cena da pesagem do coração do Steven/Mark, que quando eu fizer de fato um vídeo de egiptologia explicando o quinto capítulo, eu vou explicar mais ou menos. Aliás, vou explicar melhor, porque tanto no primeiro vídeo como no segundo eu acho que eu cheguei a falar sobre a pesagem do coração. E assim, aquela cena da pesagem do coração, rolaram algumas modificações ali. Não é muito bem parecida com o que a tradição egípcia contaria pra gente. Entretanto, do ponto de vista da psicologia, ele vai dar uma interpretação muito interessante para aquela cena. Ele também apontou alguns detalhes que eu não tinha percebido, detalhes do ponto de vista da psicanálise. Então, tá um vídeo muito bacana. Eu sei que tá longo, desculpa, mas tá valendo super a pena. Coloca aí como se fosse um podcast, deixa rodando enquanto você tá lavando roupa ou jantando ou sei lá o que você está fazendo agora. E em algumas horas teremos o último capítulo de Cavaleiro da Lua, gente. Eu já estou me sentindo viúva. Já tô tristinha, mas essas últimas semanas aqui no canal foram bem diferenciadas, eu confesso, mas estou muito feliz pelo pessoal que veio aqui para acompanhar o meu trabalho, graças ao Cavaleiro da Lua. E vale lembrar que o que vocês vão ver daqui a pouco são 2 pessoas que ficaram apaixonadas por Cavaleiro da Lua, soltando inclusive algumas teorias, algumas hipóteses. Ai, meu Deus, gente, olha o que o Cavaleiro da Lua tá fazendo. Enfim, eu quero boneco. Cadê meus bonecos? Tá bom, gente, agora eu vou deixar vocês em ótimas mãos. O palco agora é do Diego Penha. Eu só estou ali para fazer perguntinhas, tá? E de vez em quando dar alguma resposta sobre o Egito Antigo. Mas, de fato, o vídeo agora é dele, do Diego Penha. Obrigada, gente. Se inscreva no canal enquanto é isso, tá? Porque dá trabalho editar esse vídeo. Tchau. Eu sou Diego Penha, eu sou psicólogo, né? Eu também sou psicanalista. Eu tenho um mestrado em psicologia social, no qual eu pesquisei as relações entre cinema e psicanálise, que é o livro que você tem. Aqui, né? Que é Psicanálise, Cinema, Filmes Curam. E eu tenho um doutorado, acabei de conseguir o doutorado no ano passado. Ai, sofredor. Em psicologia clínica, né, num departamento de psicologia clínica na USP, que é um doutorado que é chamado de doutorado em ciências. Que nesse eu pesquisei uma coisa mais específica, que era o fenômeno do horror na obra do Freud. Certo. Porque antes do mestrado e antes do doutorado eu já fazia algumas pesquisas, iniciação científica, TCC, relacionando a psicanálise com filmes de terror, com literatura de terror, com zumbis. Então, com o doutorado, eu meio que fechei essa trajetória acadêmica, que é uma pesquisa muito interessada nos fenômenos culturais, principalmente arte, principalmente cinema, nas temáticas mais obscuras, assim, né, do terror e, enfim, dos monstros, da mitologia, junto com a psicanálise. Pra quem não conhece ele, eu já citei várias vezes você no Twitter, no Instagram, no YouTube. Quem não conhece ele, eu conheci ele graças ao trabalho, né? Graças ao vídeo sobre zumbis. Foi o... Ai, como era o nome do vídeo? Arqueologia da Seven Kingdoms.
E Ah, eu. é verdade. Nossa, eu amei essa série. Nossa, e tipo, eu gostei muito dessa série justamente por colocar a mitologia dos mortos-vivos em um ambiente histórico. O pessoal fala, Uhum. Game of Thrones, mas não é a mesma coisa. A gente tá falando de um Não. período histórico e que sofria com várias epidemias e que eram chamadas de doenças misteriosas, e os caras Uhum. tacaram ali uma epidemia de mortos-vivos. E calhou que eu Uhum. caí lá no seu trabalho. Foi tipo, fui de tobogã, sabe? E me Uhum. apaixonei totalmente. E achei que, tipo, não, vai ser legal ele comentar aqui também sobre Cavaleiro da Lua. O cara tem embasamento. Mas desculpa por cortar a sua linha de raciocínio Não, aí. imagina. E acho que é um pouco isso. É, nessa minha trajetória, eu sempre tive esse interesse em pensar a articulação da psicanálise e da psicologia junto com o campo da cultura. Uhum, Só que esse campo da cultura, ele não é um objeto privilegiado da psicologia e da psicanálise. Tem muitos outros saberes que entrecruzam com e estudam de uma maneira muito melhor do que a psicanálise esses campos, o campo da cultura. E aí, com isso, na minha trajetória pessoal de pesquisa, eu sempre acabei, né, me debruçando e estudando as coisas que são publicadas de antropologia, de arqueologia, de sociologia, de política em si. Então, meio que é isso. Eu fui fazer uma pesquisa sobre zumbis e psicanálise e acabei entrando de cabeça na história do Haiti, na história do cinema nos Estados Unidos. Então, eu tenho essa característica como pesquisador de ser interdisciplinar e ficar cruzando as fronteiras e ficar me interessando pelos outros campos. É também por isso que eu me interessei pelo seu canal. Enfim. o seu trabalho sobre zumbis que eu usei no Arqueologia pelo Mundo, eu já estava planejando há muito tempo levantar Uhum. esse assunto. E assim, eu fui procurando bibliografia, procurando, só que assim, nenhuma se encaixava com o que eu queria falar, que era sobre a questão social, histórica. Uhum. Aí eu acho que eu encontrei você foi no Academia Edu. Só sei que aí eu fui baixando tudo. Quando eu mexi lá nos papéis, olhei lá você. Aí eu olhei assim, nossa, esse trabalho encaixa exatamente. Eu li em uma madrugada, fiz várias anotações e consegui desenvolver o roteiro. Foi um susto e uma sorte que eu vi sua mensagem no Instagram, quando você comentou, porque eu Uhum. não olho DM do Instagram. Nesse dia em questão, eu pensei, vou tentar ler, porque é tudo bagunçado, não dá pra entender. Uhum. Quando abri, eu olhei assim, que você disse, eu vi que você citou o meu trabalho e tal, e eu fiquei, foi? Aí só que assim, eu acho que seu nome tava, Diego ai, Penha. e eu fiquei, Uhum. meio estranho. O que eu não lembrava é que eu citei até uma frase sua, coloquei lá uma frase Uhum. sua, até Uhum. rapaz, eu Carlota, como foi que você descobriu que eu falei Nossa, você disso? sabe como foi? Teve uma época que acho que foi mais ou menos na época que tinha rolado o cancelamento do PC e do Japinha, do Ah, CPM sim, 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 22. sim. E aí eu tava conversando com os meus amigos e a gente tava falando assim, pô, mas aí, você já pesquisou seu nome no Twitter pra ver se você tá cancelado ou não? E aí eu pesquisei meu nome e aí eu achei o seu vídeo. Eu falei, nossa, olha isso. Que acho que você tinha publicado no Twitter. Aí eu assisti o Aham. vídeo, aí eu falei assim, nossa, que massa. E, mais ou menos nessa época, por conta do doutorado, eu estava fazendo parte de um grupo, de uma série de disciplinas aqui na USP, que era sobre morte, imagem e memória. Aham. E nesse grupo tinha vários pós-graduandos fazendo mestrado e doutorado da arqueologia. Então eu troquei muita ideia com o pessoal da arqueologia. Caraca, A isso minha explica pes... muita coisa. Então, a minha pesquisa, como eu trabalho com estátuas, com monumentos e tal, em algum momento eu acabei esbarrando em algumas imagens do Tutankhamon. Ah, E aí eu fui conversar com o pessoal da arqueologia que estava nessa disciplina comigo, e aí eles me contaram as histórias dos núbios, enfim. Contaram um monte de coisa, eu fiquei super interessado. Eu já era interessado em egiptomania, né, desde a infância, assim, e tal. E aí, quando eu vi que era um canal de arqueologia, eu falei, caramba, deixa eu ver. Aí eu fui fuçando, falei, eu não vou perder a oportunidade de entrar em contato, sabe? Eu acho o conteúdo dela super interessante, ela gostou pelo menos desse meu, vou entrar em contato. me diga que você foi se exibir para os seus amigos, dizendo, eu não fui cancelado, mas a minha pesquisa foi citar. Eu, eu fui me exibir pra eles. Ai, que bom, que bom. Com certeza. Porque eu tomei um susto, porque meu canal na época eu acho que não era nem grande assim, sabe? Uhum. E quando eu vi que o autor
tinha entrado em contato, eu fiquei... Ainda bem que foi pra falar, legal, porque se fosse pra me xingar, eu ia ficar muito triste. Não, e tava muito legal, acho que era isso, né? O vídeo, ele tem um tipo de pensar o fenômeno do zumbis muito parecido com o meu. E aí, enfim, eu achei super interessante. É porque no final você virou a base daquele vídeo. Que eu olhei assim, não, porque eu nem lembro o que ia ser a base do vídeo. Só que eu não tava curtindo, não é que o trabalho da pessoa era ruim, é porque eu não tava encaixando com a proposta do vídeo. E quando eu encontrei o seu, foi simplesmente pegar o outro e jogar, tipo, vai ser esse aqui. Vai ser toda a base esse aqui. E eu achei também muito interessante esse seu interesse em abordar o fenômeno do cinema. O cinema acaba perpetuando muito do nosso pensamento, né? Ou então mudando o nosso pensamento. E eu achei que esse ponto, né, tem tudo a ver com falar sobre o Cavaleiro da Lua, né? Porque é uma série que está falando sobre Egito, né? Enfim, eu fico assistindo, eu fico pensando, eu preciso perguntar essas coisas para Márcia, para ela me falar se é isso mesmo, o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, agora, principalmente nos 2 últimos episódios, trouxe bastante a questão do psicológico, né? O personagem já tinha isso, né? Desde o começo da série, nos quadrinhos ele também já tem. Mas traz essa coisa da personalidades múltiplas e tal. E é interessante porque se dá para comentar alguma coisa, né? Tirar alguma informação útil, né? Da série tem a ver com isso, né? O quanto as séries, a literatura, os filmes, eles influenciam, inclusive naquilo que a gente vai conceber como funciona a saúde mental. Porque esse caso, né, desse diagnóstico que ele tem de transtorno de personalidades múltiplas, tem outros nomes também, né? É uma patologia que é marcada por isso. Sim. É marcada pela influência que aquilo que se produziu, né? Então, o Médico e o Monstro. Que eu adoro. Então, também. Mas porque é fascinante, né? Então, essa fascinação que essa patologia enquanto produto cultural produz tem uma influência direta em como isso vai aparecer, ou, enfim, ou como isso aparece nas clínicas, que aparece muito pouco. Ah, é? Né? Então, acho que isso é interessante de abordar, porque é um tipo... existe, vamos dizer assim, essa psicopatologia existe, e quando eu digo isso, eu não estou dizendo que eu já vi, eu não estou dizendo que dá para confiar que ela acontece exatamente como num caso, por exemplo, no Cavaleiro da Lua, ou no Fragmentado, ou uma notícia que você lê num site que está contando uma história de alguém. Não dá para dizer que existe dessa maneira. Mas o que diz que existe, e na psicologia isso é meio complicado, é o manual diagnóstico. Então, se você pega um manual diagnóstico, que aqui a gente conhece como DSM, ele está na sua 5ª versão, né, de atualizações. Esse manual diagnóstico de doenças psíquicas, ele tem lá a descrição dessa psicopatologia. Né, uma descrição sintomática. Então, lá você vai ler que para você verificar se esse caso existe, se a pessoa que você está atendendo tem esse transtorno, você tem que verificar que ela tem 2 ou mais personalidades alternantes e que quando uma aparece, a outra some. Faz parte desse diagnóstico as amnésias, faz parte desse diagnóstico sofrimento em relação à situação. Tem uma relação, né, antiga, muito antiga, nesse diagnóstico com a questão do trauma infantil. Sim. Né, do abuso infantil. E só que o fato de que existe num manual diagnóstico não significa exatamente que seja algo constante, permanente, que acontece em todos os lugares do mundo e que é super comum. Então quer dizer que é extremamente raro e extremamente difícil de se identificar? Então, aí que tá. Raro com certeza é. Porque, por exemplo, eu nunca vi alguém, nunca ouvi
professores, a colegas, pessoas narrando ter atendido esse tipo de caso. Se você entrar no YouTube, você vai encontrar pessoas contando da própria experiência de... Mas no YouTube tem tanta gente contando que tem Isso, certas questões mentais que às vezes é só pra chamar atenção. Tem o isso. TikTok mesmo. Que no TikTok. Como é o nome? É Borderline, eu acho. Uhum, uhum. E também tem, eu acho, eu posso falar errado, então me corrija aqui, eu acho que é Síndrome de Tourette. Tourette. A síndrome de Tourette, né? Que é aquela do... que a pessoa fala coisas de repente e Sim, tal. então, o que tá cheio no TikTok de gente falando que Uhum, tem essa síndrome só pra conseguir visualizações, não é brincadeira. uhum, E eu fico até pensando sobre essa questão do Cavaleiro da Lua. Tem Fragmentado, eu assisti Fragmentado e, uhum, tipo, ali apresenta de uma forma extremamente, sabe? Que, tipo, violenta, uhum. assustadora. E eu fico pensando o quanto que é benéfico apresentar Tá. as questões mentais na ficção. Uhum, Porque, assim, falando da arqueologia, e claro, eu acho que é importante sempre apresentar, né? Para incluir uhum, essas pessoas também em narrativas. Na arqueologia, egiptologia e tal, alguns pesquisadores não gostam que a arqueologia ou a egiptologia sejam citados. Já uhum, eu, por outro lado, tenho aquele do gosto e desgosto. Eu gosto no sentido de que algumas pessoas acabam vendo aquilo, se interessam e elas querem saber o real. Elas sabem que o que estão vendo uhum, ali não é necessariamente a verdade. É o que aconteceu com o Cavaleiro da Lua, o que aconteceu com Assassinos, com o pessoal que veio aqui, com a Múmia, que o pessoal viu e sabe, tipo, é ficção, mas eu quero saber o que é de real, tal. E vão uhum, atrás, querem saber, ficam curiosos e ficam consumindo e, tipo, sabem o que é arqueologia, apoiam a ciência e tal. Aí, no caso uhum. da psicologia. Eu tenho uma opinião muito parecida com a sua, que é a de que, às vezes, uma coisa que tem uma distorção de um saber, assim, tem uma distorção daquilo que é científico, vamos dizer, às vezes funciona como um anzol interessante para puxar a pessoa para se E informar. às vezes não, como é o caso da arqueologia, que a Exato. pessoa fica lá na ilusão e acabou. A pessoa fica o filme da múmia na cabeça, Sim. né? Tentando, vou ser arqueólogo porque eu quero ser o Brandon Fraser. Mas o lance é que não é tanto uma questão de opinião, se isso é bom ou se isso é ruim. Uhum. O, acho que é mais uma questão de entender o funcionamento de como acontece. Porque esse funcionamento de influência, de sugestão que acontece pelos produtos da cultura, até mesmo no psiquismo, no que a pessoa produz enquanto sintoma, vai gerar, por exemplo, no caso dessa patologia, né, na história dessa patologia, que até antes dos anos 80 não existia o diagnóstico. Esse diagnóstico foi criado nos anos 80. Antes existiam outros diagnósticos, principalmente desde do final dos anos 1800, assim, 1889 e tal. E era assim, diagnóstico no nível. É histeria? Por exemplo, porque a histeria ela tem episódios, né, isso é descrito há muito tempo, ela tem episódios no qual a pessoa tem uma fuga. Então ela entra num devaneio, a consciência dela sai fora momentaneamente. Ela pode ficar simplesmente apática ou ela pode começar a falar outras coisas que depois ela não vai lembrar que falou, fazer coisas. E nesses casos, o Freud tem um caso relatado no qual a paciente começava a falar uma língua que ela não sabia. Uau! E que, ao ser investigado, na verdade, ela não aprendeu essa língua em si. Eu não lembro que língua que era. Acho que ela era austríaca e ela estava falando inglês. Mas ela conviveu com pessoas que falavam inglês na infância. E isso ficou, algumas palavras, algumas ideias ficou no inconsciente dela. E quando ela teve essa cisão que fazia essa fuga dela em alguns momentos, ela recuperava essas memórias. Uau! E aí ela trazia palavras e frases em inglês e tal. Então, na histeria tem esse tipo, né? Um dos mestres do Freud, que é o Jean-Pierre Charcot, na França, num hospital psiquiátrico importantíssimo chamado Salpêtrière, ele chegou a relatar, né, que dentro dos casos de histeria tinha algumas pessoas que tinham dupla personalidade. Uau!
Só que na literatura ficcional já existia. Então já existia o médico e o monstro, já Entendi. existia essa concepção para que você pudesse olhar para aquilo que estava acontecendo e fazer essa leitura. Surgiu aqui uma dúvida pra mim enquanto você Hum. falava, porque eu comentei sobre histeria e tal, e você falando também sobre esse transtorno, sobre o quanto o social e o cultural acaba influenciando nisso, porque a histeria, sim, eu tenho também lido sobre Uhum. medicina antiga e tal, Uhum. e eu, pelo que eu entendi, a histeria acabou também recebendo aí uns recortes machistas, de Sim, sempre, eu acho que você vai explicar bem melhor do que eu, nesse sim. sentido. Originalmente, o nome, né, tem essa relação com a palavra hist, que ela designa útero, e se acreditava, né, isso antes do Freud, né, antes do Freud, que eu digo do período do Sim, Freud, sim. né, que o Freud ele começa a publicar sobre, né, psiquiatria e depois psicanálise lá por volta de 1899. E antes desse período, o que se tinha era a concepção de que era uma doença do útero. Por quê? Porque uma gama enorme de sintomas da histeria, que eram desde paralisação de um braço, cegueira, sem causa orgânica, todos esses fenômenos sem causa orgânica, mutez, é, ataques de convulsão, ataques de contração muscular súbita, mudanças de humor, enfim, uma gama enorme de sintomas que não tinham causa orgânica, ou seja, não tinha um lugar no cérebro que estava com lesão, não tinha uma alteração biológica importante que explicasse esses sintomas. Toda essa gama de sintomas elas eram consideradas psicológicas. E como quem apresentava nessa época, nesse período, principalmente na França e na Áustria, quem apresentava esse tipo de sintoma, em sua maioria eram as mulheres, os médicos, deve ser um sintoma que são sintomas que são causados por uma doença do útero. E aí ganha o nome de histeria, por Caraca. conta disso. Só que no período em que o Freud vai estudar com o tal do Charcot lá na França, que ele tem um contato direto com a histeria pela primeira vez, o próprio Charcot já estava combatendo essa concepção de que a histeria ela tinha relação com o útero, para dizer que ela tinha como fundo questões traumáticas, questões emocionais, questões psíquicas, sofrimentos, né, em suma. Então, na esteira do Charcot, o Freud também vai combater essa concepção, inclusive apresentando casos de histeria masculina. Então, o Charcot relatou casos de histeria masculina, o Freud pega e relata casos de histeria masculina, e eles tiveram esse papel importante de tirar essa pecha de que é uma doença feminina, mas eles continuaram mantendo que a predominância era com mulheres. O que o Freud vai fazer, que é interessante, é que ele vai atender essas mulheres histéricas, consideradas histéricas, e ele vai descobrir que boa parte do sofrimento delas que acaba produzindo esses sintomas tem a ver com a repressão que elas sofriam. Oh, que interessante. Então, a repressão, principalmente de cunho sexual, né, relacionado à vida sexual, que não é necessariamente só transar, mas qualquer outra. Então, assim, elas não poderiam. As mulheres que tinham um ímpeto de querer trabalhar e alçar cargos como os homens, elas. Mas você é mulher, você não pode, enfim, o que a gente conhece, assim. E também repressões sexuais no nível de você não pode se tocar, você não pode experimentar sua sexualidade, ou de abusos. Então, o pai que faz vistas grossas para o amigo que vai lá e dá uma bulinada na filha, sabe? Esses tipos de abuso, esses tipos de opressão e de repressão E aí dela se eram. reclamar. Oi? E aí dela se reclamar. Isso. É esse tipo de situação no qual os desejos, os anseios
e as possibilidades de si eram reprimidas, né, socialmente, acabavam gerando esses sintomas que tinham uma relação com aquilo que acabava sendo, o termo é recalcado. Então, o Freud, ele é quem apresenta esse panorama. O Freud, por conta do próprio machismo do Freud, ele não teve a capacidade, vamos dizer assim, nem sei se deveria ter, talvez deveria, porque Questão na de época já época, existia, mas já existia movimento feminista. Ah, sim, mas será que ele Inclusive perto lia? dele. Ele tinha discípulas que já estavam super Então ele que não tava afim mesmo. mas as discípulas também não chegavam ao nível de feminismo que a gente tem hoje. Aí dá Mas, pra dar uma contextualizada. mas será que, sob influência delas, ele não começou a questionar sobre esses. Acho que assim, são vários casos diferentes de relação deles com as discípulas. Cada uma tinha um perfil diferente e uma relação diferente com ele. Olha, pelo pouco que eu Mas sei dele, o ouvi falar dele, eu acho que ele merecia só um vídeo só pra falar sobre ele. a gente poderia. A gente poderia. É o meu autor de base. Assim, né? Pronto, Então tá eu convidado. conheço bastante da história dele, bastante da teoria dele e tal. Mas ele, o que ele não fez foi entender, fazer uma designação de que o machismo, ele não recortou, é o machismo que produz esses sintomas. Ele recortou simplesmente que, tá rolando uma repressão aqui, mas que rola nos homens também, importante, porque senão a gente vai ficar falando que a histeria é um fenômeno só de mulheres e não é. E, enfim, acho que responde um pouco a sua pergunta, Responde né? totalmente minha pergunta. Porque é isso, a influência social ela é importantíssima, ela é completa nisso. Bom, vou seguir o outro raciocínio, que era assim, então nos anos 80, um grupo de psiquiatras, eles desenvolvem um diagnóstico, eles mapeiam esse diagnóstico de alguns pacientes nos Estados Unidos, tá? E eles criam essa concepção de transtorno de personalidade múltiplas. Talvez não exatamente com esse nome na época. E a partir do momento que isso acontece, nos anos 90, tem uma espécie de epidemia de transtornos de personalidades múltiplas nos Estados Unidos. Por quê? Porque os programas de TV que eram de espetacularização, revistas, jornais, ficavam super interessados por esse tipo de fenômeno que é fascinante. Uma pessoa que tem dentro de si 16 personalidades, eles iam atrás disso. Jornalismo, é como o jornalismo funciona, isso não é nem bom nem ruim. Iam lá, investigavam e publicavam sobre isso. Falavam, a Associação Internacional de Psiquiatria tem um diagnóstico, e lá no diagnóstico é explicado que funciona de determinada maneira. Eles sempre está associado a uma causa de um abuso infantil que causa isso. Nisso a série é ótima. A descrição que está no manual diagnóstico está perfeito, porque é isso, é um abuso infantil inicial que, para você se proteger desse abuso infantil, você cria uma personalidade que vai apanhar no seu lugar. É um pouco isso, né? Você cria uma personalidade mais forte que você, ou mais distante de você, que você sai fora, e você coloca ele no lugar e é ele que vai sofrer os abusos e tal. Enquanto você protegeu aquela inocência da infância, alguma coisa assim? Isso, de uma certa forma é isso, assim. Ou até mesmo não precisa ser alguém que vai tomar as porradas por você, mas alguém que vai ter as memórias que você não quer ter. E aí você coloca essa personalidade, são as memórias que você não quer ter, e você fica com essas memórias limpas, esquecidas. Nos anos 90, teve essa epidemia de surgirem vários casos de personalidades múltiplas, uma vez que ela tinha sido designada enquanto patologia nos anos 80. E aí esse fenômeno em si, ele diz muito, porque só aconteceu nos Estados Unidos, só aconteceu com a associação psiquiátrica que produziu esse diagnóstico, né, no país em que uma associação psiquiátrica produziu esse diagnóstico. Então, assim, se não aconteceu no Brasil, se não aconteceu na França, se não aconteceu na Itália,
que significa isso, né? O que significa que a partir do momento em que você diz que existe uma psicopatologia, várias pessoas começam a relatar que estão sofrendo, ou até mesmo começam a se sentir sob os efeitos daquilo que é descrito no jornal, que é descrito nas séries de TV e tal. É o fenômeno TikTok. Exatamente, que é a de sugestão e de influência. Né? É a mesma coisa que a gente ouve falar quando surgiram os assassinatos do Jack Stripador, que aí um monte de gente começou a tentar emular os assassinatos e ao mesmo tempo tentar se dizer que era o Jack Stripador. Inclusive vai ter vídeo sobre o Jack aqui, tá? Ah, que legal. Muito bom. Vou escrever um tal de um Diego Penha, sabe? Pra ver se ele... Eu vou falar e... Falar também sobre essa questão, desculpa interromper, mas falar também sobre essa questão sobre o fascínio que as pessoas têm. A gente não sabe quem é ele, a gente não sabe quais eram as questões psicológicas dele, mas o pessoal tem esse fascínio doentio, eu vou falar mesmo, pra mim é extremamente doentio, de focar tanto nele, de admirar ele e esquecem totalmente que, tipo, as pessoas que ele matou, as moças... As mulheres. Tipo, elas tinham uma vida... É tanto que agora que começou a se falar sobre a possibilidade de que, ao menos algumas delas, não serem prostitutas, que eram só pessoas que viviam em situação de rua, e ele foi lá e matou. Mas... Eu acho que saiu um livro pela Dark Side, das mulheres. Dark Side, eu tenho. Não? Qual que foi? Qual é a editora? É a Eu fiquei super curioso com esse livro. A Wish, vou pegar aqui pra mostrar. Eu fico brincando sobre a cena do Steven estudando, a mesa dele cheia de livro. O meu é assim, eu ia levantar... A minha também. Agora a minha tem brinquedo também. Né? Porque ele é papai, gente, virou papai. Inclusive, ele tá gravando aí pra não incomodar a bebê dele. Tem uns brinquedinhos aqui. Oh, meu Deus. Até falei pra ele, não tem problema não, ela pode participar. Se ela estiver acordada, depois eu chamo. Aqui, é esse aqui, o livro. Isso. Nossa, eu achei ele lindo, né? E eu fiquei super interessado, eu não comprei ainda, porque quando eu vi ele eu tava fazendo doutorado, então não posso mais desviar a minha atenção. Que é um foco nelas, né? Quem foram essas 5 vítimas. Totalmente nelas. E é interessante essa história do Jack, você ter citado, que é justamente o lado do fascínio. De você ver aquela pessoa que você não sabe exatamente o que ela tem, mas não, uau, sabe? Quem é ele? E ele é um cara da alta sociedade, tipo, sabe? Gente, vamos com calma. E acho que é bem por aí, porque além, no caso das múltiplas personalidades, além de um fascínio que esse conceito de múltiplas personalidades ele produz, ele está sempre associado, e isso que é interessante, com um aspecto vilanesco. Exatamente. Né? Então, o médico e o monstro, o Jekyll e Hyde, mas, sei lá, o Gollum, o Sméagol e o Gollum. Eu tinha pensado nele também. Né? Acho que os exemplos, Fragmentado, né? Os exemplos são inúmeros. O Norman Bates, com a mãe, a Norma Bates. Né? Enfim, gente, é um menino muito esperto isso aí. Nem me liguei do nome. Olha que menino esperto. Então, mas olha que interessante, no caso do Norman Bates, é chamado de psicose, não é chamado de múltiplas personalidades. Por quê? Porque esses diagnósticos, eles variam com o tempo. Então, aquilo que era considerado histeria lá em 1889, nos anos 60 era considerado psicose, e hoje tem um retorno, né, dessa coisa dos anos 80 e anos 90, de se falar de personalidades múltiplas. Uau, que interessante. Porque o que importa, na real, é o tipo de influência que esse tipo de diagnóstico vai ter na maneira como as pessoas sofrem. Isso é muito maluco de se pensar, mas quem trabalha com psicologia, psicanálise, psiquiatria, tem que estar atento a isso. Porque aconteceu com a histeria. Conforme o tal do Charcot, ele foi tentando descrever os fenômenos da histeria, ele tinha uma ideia muito interessante, como as causas da histeria não podiam ser encontradas no corpo, né, nas lesões do cérebro e tal. Ele teve uma ideia genial, isso eu acho uma ideia genial, que ele falou assim, o jeito da gente fazer o diagnóstico, de a gente construir um manual diagnóstico da histeria, é se a gente fotografar. Então, enquanto ela está tendo um ataque, eu fotografo, e a pessoa que vê uma cena parecida na Itália, sei lá, ele estava na França, na Itália, vê uma cena parecida, ele vai poder pensar, pode ser uma histeria.
Se ele vê a contorção no braço que uma paciente tinha, né, e eu fotografar e mostrar, ó, a histeria produz esse tipo de contorção de braço. Quando alguém estiver no Brasil e estiver vendo uma contorção de braço desse tipo, vai poder pensar, talvez seja uma histeria. E aí ele monta, com uma série de imagens, aquilo que seria a sintomatologia, né, a sintomatografia, vamos chamar assim, do diagnóstico de histeria. Só que o que acontece? Um monte de pacientes começam a reproduzir exatamente aquilo que o Charcot estava definindo como. Se antes eram sintomas que podiam variar, de repente, as pacientes começam a produzir aquilo que o Charcot queria ver. Uhum. Então, por exemplo, tem um livro que chama A Invenção da Histeria, de um autor que chama Didi Huberman. Ele é um historiador da arte. E ele pega essas fotografias para dizer que os documentos, né, os arquivos desse hospital psiquiátrico, da Salpêtrière, para dizer, em determinado momento, quando uma paciente começou a produzir algumas alucinações de orgasmo divino, né, um êxtase, que então ela entrava num estado mental no qual ela estava falando com Deus e aí ela começava a ter um orgasmo. É tipo Pietà. Não é a Pietà, é o êxtase da Santa Teresa, né? Ai, minha irmã vai acabar comigo, que minha irmã é de artes e eu falo Pietà. E aí falei assim, tipo... A Pietà é a que tá segurando o Jesus morto. Caraca, é mesmo? Vixe. E aí, quando teve essa paciente que surgiu esse sintoma, e esse sintoma foi descrito pelo Charcot, ele apresentou em aula, ele apresentou em palestra sobre esse sintoma, várias outras pacientes começaram a reproduzir esse sintoma, porque era um sintoma super sedutor. Uhum. Então, assim, meio que todo médico da época que estava tratando de histeria ficava na expectativa de, será que essa minha paciente vai ter um êxtase divino? E isso tem uma influência na relação entre médico e paciente, entre terapeuta e paciente, né? E aí, provavelmente, o que aconteceu nos anos 90 nos Estados Unidos é esse tipo de influência. Pessoas que de fato têm sofrimentos, que de fato passaram por situações difíceis, não estão bem psiquicamente. A partir do momento que começam a receber a informação de que existe uma psicopatologia que funciona de determinada maneira, tem tendências muito minuciosas de começar a se sentir daquela forma como está sendo descrita, de maneira não intencional. É quase como quando a gente começou a ouvir falar sobre o Covid, quando surgiu o Covid, a gente começava a ouvir falar dos sintomas, era muito comum que você não tinha tido contato com ninguém, você estava na sua casa tranquilinho, mas você sentia falta de ar, você sentia pegar a garganta, sentia a coriza. E é muito comum, né? Você tá sei lá, no metrô, no ônibus, e aí alguém começa a tossir, você já tô começando a sentir aqui. Oh, meu Deus, teria que queimar minhas roupas. A gente é muito suscetível a esse tipo de influência, porque ela toca exatamente em uma questão, né, subjetiva, filosófica e subjetiva nossa, que é: será que eu tenho coisas que eu não sei que eu tenho? Uhum. E esse tipo de patologia, né, de transtorno de personalidade múltiplas, ele ataca nisso de todo mundo. Porque é uma patologia na qual você tem uma vida que você não sabe que você tem. Se isso existe ou não, pode chegar no meu consultório, alguém que me conta, me narra que está rolando isso. Se isso existe ou não, é pouco importante, né? Se é uma patologia real, é pouco importante, porque é muito importante o fato de que a gente criou isso. Uhum. De que essa associação de psiquiatras criou esse diagnóstico, de que teve esses fenômenos de epidemia só nos Estados Unidos, e de que existe a Marvel tá fazendo uma série sobre, existe, enfim, um filme do Shyamalan que entende isso como um superpoder, sabe? Então, também no Cavaleiro da Lua também é meio que um superpoder, né? Dependendo. Eu acho que tem dois lados. É porque o Cavaleiro da Lua, o interessante e o que muita gente não gostou é que só estão jogando pra gente aos pouquinhos. Uhum. Aí, por um lado, teve aquela cena que eles estão dentro da pirâmide de Gizar e que
o Arthur Harrow fala que o Mark, ele é quebrado. Ele é defeituoso, Quebrado. alguma coisa assim, né? Uhum. Só que aí, ele tá com todos esses problemas, mas em compensação ele tem o Steven. Que o Steven foi um grande complemento. Então, eu acho que tem esses dois lados, de que é tratado como ele tá quebrado, mas do outro, tudo aquilo não estava se resolvendo se não fosse o Steven. Então, eu acho que tá meio permeando nisso, realmente, de fazer parte do superpoder dele. Acho que o lance de ser um superpoder tem a ver com... Ainda tá em aberto isso na série, mas o fato de o Khonshu escolher especificamente ele tem a ver com ele estar quebrado, porque essa divisão, essa fragmentação em 3, que acho que já tá confirmado que são 3, né? Meio que já tá, né? Eu acho que o Jake apareceu no episódio. Então, ele apareceu Sabe, dentro daquele sarcófago, só que a gente ainda não lá, viu. Mas tem algumas pessoas especulando que ali naqueles flashbacks no submundo ele teria aparecido. Eu não vi. Então, na cena em que o Harrow... Naquele momento que eu tô brilhando. Hã? Na hora, tem um momento no qual ele volta da cena, acho que da caverna, pra dentro da cena do consultório, Que ele tá todo né, do hospital machucado? psiquiátrico. Isso, com o nariz quebrado. A gente não sabe como que ele tá com esse nariz quebrado. Aham. Depois, inclusive, ele volta sem o nariz quebrado. E nesse momento, o Harold tá chamando ele de Mark. E ele tá desconfortável com chamando ele de Mark. Inclusive as pupilas dele estão dilatadas. Isso. E aí ele se levanta uma hora, ele pega aquela pirâmide de cristal que ele vai tentar usar como arma, e ele tá falando de um jeito super esquisito, não é nem o Mark nem o Gente. Steven. E ele fica assim, você tem um consultório muito legal aqui, não sei o que, ele tem até um jeito meio Brad Pitt. Eu de pensei falar. até que, sei lá, era algum remédio que ele tinha tomado. Pode ser, mas talvez seja o Jake. Eu acho que é Jake. Jake Lockley, né? Acho que chama. Que é um boxeador. E aí aparecer o nariz quebrado faz sentido. Nossa, a gente devia ter Eu trocado fichinhas muito antes, cara. Porque a gente não trocou fichinhas antes, porque eu tô aqui me sentindo a fã de Cavaleiro da Lua. Eu não tô nem zoando, já fui procurar os bonecos. Então, a série, porque ela, em alguns momentos, ela me incomodou. Só que esses 2 últimos episódios, eles estão trazendo possibilidades que eu até falando, talvez seja super interessante. Possivelmente eles não vão conseguir fazer a resolução que seja satisfatória para todo mundo e para todas as questões. Meio uma síndrome de Lost, vamos dizer assim. Mas eu acho que, por exemplo, uma das cenas que mais me incomodou é quando eles estão no Cairo e o Mark luta contra os caras com as facas. Sim. Que parece uma cena de Indiana Jones. Sim, me E aí você incomodou fala, também. pô, Marvel, não é Indiana Jones. Não tem problema nenhum com Indiana Jones, mas é que tá datado. Eu tenho daquele problemas jeito. com Indiana Jones. Inclusive, os fãs de Indiana Jones querem meu corinho. Não, assim, Não, tudo entendi. bem, No tem caso problemas da aventura, específicos. tá. Tá datado, né? Só que quando a gente entra nesse lugar do hospital psiquiátrico, do manicômio, e o Mark descobre que o Steven Grant talvez tenha vindo daqueles filmes tipo Indiana Jones, que é meio Eu achei clichê. isso maravilhoso, cara. Talvez, e se aquela cena do Cairo não for real? For uma produção da cabeça dele, no qual ele tá imitando o Steven Grant. Pode ser. Lutando contra bandidos que são clichês. Putz, então assim, eu não sei se mas se for, é uma sacada interessante da série. Pode ser, porque ele tem vários lapsos de memória. Então, a gente às vezes não sabe o que é real e o que não é. E a série brincou muito com isso. E você falou que em alguns momentos incomoda, é o sentimento que eu tenho também. Que, tipo, algumas coisas realmente, do lado da arqueologia também, a forma como o personagem é tratado, me incomoda. Só que tem outras que são umas sacadas tão boas que eu olho e penso, nossa, isso é muito interessante. Eu acho que você deve ter ficado incomodadíssima com o lance do sarcófago, deles terem que fazer o mapa da estrela. Nossa, me incomodou. Mas Pois eu só pensei... Essa cena eu tô comentando no vídeo. Hoje vai sair o vídeo de comentário do 3º e 4º capítulo. Essa cena eu tive muita dificuldade de escrever,
Porque realmente é uma cena totalmente de egiptomania aquilo. Totalmente. Pois é. Entretanto... Mas, se for uma memória influenciada pela egiptomania dos filmes do Steven Grant, faz sentido? Então, eu fico pensando nisso. Eu queria viajar bem mais nesse assunto, só que como o Arqueologia pelo Mundo tá vindo muita gente de fora, e eu não queria me aprofundar demais para não confundir também e também tem um tempo que eu tenho que gravar, infelizmente eu tenho que gravar correndo. São questões que eu gostaria de discutir, porque, por exemplo, aquela cena é totalmente absurda, ao mesmo tempo que inspirada em coisa real, mas não é daquela forma. E eu não vou comentar sobre essa parte da série no meu vídeo, que é sobre esse momento do Steven Grant, aquele aventureiro e tal, que essa cena é genial, cara. Porque tá aquele cara indo, aí tá um menininho que provavelmente é algum nativo, não, a gente não sabe, mas a gente sabe que é um menino não branco, é um menino negro. Ele tá ali todo encantado com o Steven Grant e tal, que é um cara que simplesmente é ridículo, ele tá ridículo naquela situação. E ele tá andando na mata, tipo, tropical, e tem um artefato egípcio na mata. Eu olhei, isso é muito suco de Hollywood, isso. Eu achei perfeito. Então, perfeito. Pois é, e eu acho que isso é intencional, sabe? Eu fiquei pensando o quanto isso, por diversas vezes, é intencional. Porque a gente, enquanto espectador, a gente tá fadado e limitado ao que o Mark sabe. Não é nem o que o Steven sabe. É, porque o Steven, ele aparece primeiro mais pra apresentar o susto de que tem outra pessoa ali. Mas a gente só sabe, a gente começa a acompanhar o Steven porque o Mark sabe do Steven. Eu achei isso muito legal. E teve gente que odiou isso. Eu falei assim, não, gente, mas isso foi uma sacada muito boa. E a gente só vai ter acesso àquilo que o Mark tem acesso. E aí, eu acho que quando é isso, né? Quando a gente tá, vamos dizer assim, a gente tá, é quase como se fosse Todo Mundo Quer Ser John Malkovich. A gente tá preso dentro da cabeça do Mark, a gente vê o mundo através dos olhos do Mark. Quando acontecem essas cenas toscas de arqueologia, principalmente de arqueologia, de Indiana Jones, de caçada aos bandidos e tal, talvez isso seja pelos olhos do Mark olhando pelos olhos do Steven. E o Steven é esse personagem baseado nessa figura clichê. Inclusive, teve gente que me escreveu achando que ele era um egiptólogo. E eu fiz questão de falar, não, ele não é um egiptólogo, ele é uma pessoa fascinada pelo Egito Antigo. E a série acabou mostrando isso, que ele foi uma criação de fascínio. E eu achei isso muito legal. Eu acho que foi um... Tem uma coisa interessante que, assim, eu fiquei com a impressão de que ele foi criado também... na verdade, assim, ele foi criado para, ao mesmo tempo, substituir o irmão e proteger o Mark. A série diz isso. Mas essa característica de egiptomaníaca dele, né, de egiptofilia dele, eu fiquei com a impressão de que foi a maneira como o Mark salvou parte da Layla dentro dele. Porque a Lyra era super interessada em Egito, né? Ela é filha de um egiptólogo. Ela é isso. Tudo bem que virou contrabandista. Isso aí, como assim, Layla? Seu pai deve estar morto de vergonha. E aí, ele foi introduzindo essas características da Layla dentro de si, e por algum motivo elas foram parando no Steven. Então o Steven gosta de Egito, conhece as poesias que ela gosta. De uma certa forma, tudo... Talvez, quando ele precisou esquecer a Layla, quando ele precisou se separar da Layla, talvez ele tenha jogado essas informações pro Steven. Você me deu uma outra interpretação agora, para uma cena que o Steven, ele vai explicar pra Layla o que são os hieróglifos egípcios, que ele fala, não é bem um alfabeto, não sei o quê. Eu não comentei isso no Arqueologia pelo Mundo, mas eu acho que eu comentei, eu não lembro, mas eu acho que eu comentei no meu canal secundário, que eu achei uma cena muito boba, parecia que ele só queria, tipo, chamar a atenção dela, porque o que ele falou, sim, faz sentido o que ele falou, mas não é uma coisa, ai, meu Deus, sabe, ai, ninguém se importa pra falar a verdade, mas ele foi falar como se quisesse chamar a atenção dela, e ela veio falando... Tá, mas esse aqui, esse aqui. Agora que você falou, eu pensei, isso faz sentido, porque é o Mark... tentando se exibir como Steven Grant pra ela. Cara, isso foi muito legal. Que interessante. A gente devia ter trocado fichinha antes. Como eu perdi meu tempo. Mas sabe o que é interessante sobre isso? Né, dessa coisa... Porque, assim, inclusive, parte disso que eu tô trazendo pra você sobre personalidades múltiplas é de um estudo de um filósofo da ciência chamado Ian Hacking. Eu te passo a referência dele. Ele pega esse fenômeno do diagnóstico das personalidades múltiplas para
explicar um fenômeno maior que aconteceu nas ciências, que é o reconhecimento e a estabilização da memória como aquilo que caracteriza a identidade de eu. Como assim? De ser eu. Então, assim, ele vai dizer que o transtorno de personalidade múltipla surge no momento, o transtorno não, o diagnóstico surge no momento em que se estabiliza na ciência a ideia de que para você se unificar em uma pessoa, a sua identidade, ela depende das suas memórias. Vamos dizer assim, como é que você sabe, você, Márcia, que você é a Márcia hoje, que você era a Márcia ontem, que você era a Márcia na sua infância e que você, todas as vezes que você viveu, você era a Márcia? Porque você unifica todas essas memórias ao redor de uma entidade, de uma identidade só. De uma certa forma, você é, a sua história, são as suas memórias. As memórias, vamos dizer assim, se você tivesse dúvida se uma memória é sua ou da onde ela veio, porque eu tenho essa memória, mas eu não estava lá. Eu tenho, sei lá, o que acontece algumas vezes que as pessoas falam, né? Que em sonho. Elas sonham que elas moram no Egito, vamos colocar assim. Eu sonhei que eu tinha uma vida no Egito, que era pessoa X e tal, Y. Se não fosse um sonho, se fosse uma memória que ficasse voltando na sua cabeça, como que você ia ter certeza se você não é a outra pessoa? Né? Então, a ideia um pouco, né, desse transtorno é que ele é um transtorno de memória. Então, o que acontece é que quando a pessoa se desliga e cria uma outra personalidade, ela cria um acúmulo de memórias separado. Seria basicamente isso. O Steven tem as suas próprias memórias. O Mark tem as suas próprias memórias. O Jake Lockley tem as suas outras memórias. Se a gente levar, né, em consideração o que é descrito, né, na bibliografia sobre essa patologia, essas memórias elas estão relacionadas a eventos traumáticos. Então, quando você tem um evento traumático, você separa essa memória de si, porque você não quer lembrar ela, e você cria uma outra entidade que vai sofrer os efeitos dessa memória. Quando você faz isso, você passa a viver uma identidade e outra identidade relacionado com as memórias que você não quer lembrar. Inclusive, isso é interessante porque pode ser que o Mark tenha criado o Jake Lockley, que é o boxeador, de fato para apanhar no lugar dele. Era isso que eu tava pensando aqui. Na hora que ele tá perdendo uma luta, ou na hora que ele tem que lutar com alguém, porque ele é um boxeador profissional, né? O Mark sai e entra o Jake Lockley. Já pensou, será que quando ele vai dar um golpe, entra o Jake Lockley e sai e volta o Mark? Tem uma cena interessante, que é aquela da perseguição do Cairo, que inclusive a série não é gravada no Egito. Aí tem essa cena lá da perseguição no Cairo, que eu achei bem bacana, que é quando já estão dando a dica de quem é que tá chegando, que é quando o Steven fica pedindo pro Mark não fazer aquilo e tal, que eu também achei bem interessante. E ele apaga. Aí apaga os dois, e quando volta tá todo ensanguentado, aí o Mark vira pro Steven. O que você fez, Steven? Eu não fiz nada. Mas então, é interessante isso, porque dá a impressão de que o Mark não sabe que o Jake tá lá. Só que, por outro lado, tem a cena lá no hospital, que quando ele tira o Steven, que eu achei essa cena muito fofa, quando ele tira e abraça o Steven, ele passa e tá lá o sarcófago, ele olha e vira, e o Steven aponta do tipo, não vai abrir, só que o Mark, ele só ignora. Aí eu fiquei, talvez o Mark, no fundo, sabe. E tenha prendido o Jake, e deixou de ele alguma pra forma. lá. Uma coisa que eu não entendi foi na pesagem do coração, que o problema do Mark era o Steven, que foi necessário perder o Steven para a balança equilibrar. Isso eu não entendi. Então, o Jake não era o problema, sabe? Isso tem a ver com, me pareceu pelo menos, porque o tratamento, né, então, na literatura sobre os transtornos de personalidade múltipla, muitas das vezes, não é geral isso, mas muitas das vezes o tratamento é descrito como uma tentativa de reconciliação das memórias.
né? Então, de uma certa forma, a personalidade principal, ela precisa abordar, né, durante um processo de tratamento psíquico mesmo, ela precisa abordar essas memórias como personalidade principal. Então, assim, vamos lá, o Mark precisa abordar as memórias do Steven, acessar elas e lembrar que as memórias do Steven também são as memórias dele. E aí, com isso, você faz um O fusionamento. Steven até fala na luta lá na embarcação que, no fundo, ele é o Mark. Isso. Caraca, que E aí interessante. eu acho que a ideia é essa, de que quando ele se dá, porque o Steven que sai subindo as escadas para acessar as memórias, né? Na verdade, quem fez o trabalho, vamos dizer assim, de reconciliação das personalidades foi o Steven. O Mark estava relutante. Mas, como o Mark não impediu o Steven acabou fazendo, eles conseguem fazer essa reconciliação das memórias. Eles ainda são dois, mas eles se entendem como um. Uhum. Porque no transtorno de personalidade múltipla, a pessoa é dois e ela não se entende como um. Ou é três e não se entende como um. E aí, quando eles passam a se entender como um, aquilo que estava pesando no coração do Mark, talvez tenha se equilibrado. Né? Ou, outra possibilidade é de que o Steven perdoa o Mark. Né? Ele diz, não foi sua culpa, você era uma criança e Uma tal. cena muito forte essa. E aí eu acho que talvez o coração fique leve nesse sentido, né? Uhum. O coração Sim. deixe de pesar a morte do irmão. Mas aí é interessante, porque talvez a balança ela não consiga pegar todas as dimensões do Mark, porque o Mark tem alguma coisa Pode guardada lá no ser. sarcófago. Ou, tem outra coisa aí interessante. Você fala. Não, você falando isso, eu tô fazendo aqui os insights. Quando a Tauret, ela abre a porta e ela se assusta e fala que não esperavam que era no 2, e ela até comenta, isso pra mim foi um tanto inusitado. Uhum. Que você falou que é um... É transtorno que chama, não é? A nomenclatura em português é transtorno. Em inglês é disorder. É. E isso é super complicado, porque Uhum. parte de um pressuposto de ordenação, né, tanto no português quanto no inglês, que a pessoa que está sofrendo disso, ela está fora daquilo que é ordenado, do que é organizado. É uma concepção complicada, ela é mais da psiquiatria do que da psicologia. Porque a gente poderia pensar no Fernando Pessoa, a gente não falou dele até agora. E a gente poderia pensar o quanto que para o Fernando Pessoa não era tanto um transtorno, não era tanto uma desordem, mas era uma característica de si que se expressava em determinados momentos, de determinadas maneiras. Existem alguns relatos, eu já ouvi falar, nunca li sobre isso, mas de que era difícil conviver com o Fernando Pessoa. Uhum. Porque tinha horas que ele chegava como Alberto Caeiro, não lembro de todos os nomes, né? Ricardo alguma coisa. Enfim. Aí no final era o transtorno pro outro, não era pra ele. Isso. Mas a gente também não é tão alecrim dourado na vida das pessoas ao nosso redor. Então, assim, o quão transtorno era isso, sabe? Assim, o quão transtorno eu sou na vida das pessoas ao meu redor. Algumas pessoas falam no Twitter. Se você não tem um vilão na sua vida, você já parou pra pensar que você pode ser o vilão da vida de outra pessoa? Exatamente. Então, assim, essa concepção de ordenação ou de ausência de transtorno, de se deixar de ser um transtorno para os outros e para si, ela é uma concepção esquisita, mas pode chamar de transtorno, porque é o nome oficial. Aí tem essa cena dela que ela fala que é inusitado e tal, Uhum. que não esperava, e até ela comenta, é tipo gêmeos. Nossa, ela é muito fofinha. Eu tenho uma opinião sobre ela. Não era para ser ela ali. Então, Era para ser o Anubis. é que assim, no capítulo do 3x4, a gente vê o Osiris segurando lá o Shabbat do cônsul e coloca lá. E o Anubis tá Tem lá. vários. E o Anubis tá lá, cara. Olha isso. Acho que isso... Nossa, a gente tá parecendo muito funk, tipo, Itens. Por quê? Era pra ser meia hora, eu já nem tem sou quase... tão fã. Eu nunca li os quadrinhos, tá? Eu só sei dos quadrinhos, eu só sei através do pessoal do Pipoca Nanquim, que são meus amigos. E eles estão fazendo uma série de vídeos sobre o Cavaleiro da Lua também, legal. bem legal. O canal do Pipoca Nanquim, eles têm um canal que eles fazem análise de quadrinhos e tudo mais, mas eles são uma editora. E eles publicam muito gibi legal, muitos quadrinhos legais aqui no Brasil. Do tipo que foge dos heróis. Sabe? Então, enfim, acho que você ia gostar. Por exemplo, eles publicaram uma versão de Moby Dick. Então é super interessante.
Mas o que eu ia dizer era assim, tem dois momentos que são muito interessantes na série. Eu vou voltar pro Chabit, tá? Uhum. Mas primeiro, eu vou lembrar do julgamento do Khonshu, Sim. que no julgamento do Khonshu, o Khonshu tá pedindo para que os deuses punam o Harrow por coisas que ele ainda não fez, mas que ele vai fazer. Uhum. Que é libertar Amut. a Mut, Tanto né? faz, Amit ou Amut. É. Então ele vai libertar a Mut, mas ele ainda não libertou. E aí o Khonshu pede isso para os deuses falam, não, ele ainda não fez. Né? Que, de certa forma, é o que o Harrow estava fazendo, que era punir as pessoas antes Caraca! delas cometerem Agora o estou com crime. menos raiva daquela cena, porque eu pensei, isso não faz o menor. Pega esse cara logo, chuta a bunda dele, sabe? Eu Agora. acho que, assim, claro que eles... Dá para ver que eles têm algum nível de corrupção ali, né? Aham. Principalmente o Osiris, ou uma alienação, que ele Alguma está sendo coisa tá acontecendo completamente ali. iludido. É tudo que Tauret não confia totalmente. Isso, isso. E, a Tauret do hipopótamo é aquela moça que ajuda ele? Não, ali é Hathor. Hathor, tá. Bom, de uma certa forma, então, Ah, os inclusive tem a deuses... Hathor que não confia também, que tipo, ela vê que tem É, alguma coisa acontecendo ali. A Hathor não, no uhum, caso o Avatar, né? Aí Avatar a ajuda. Avatar vai lá e caboeta lá o sarcófago. Isso, é dizer que o Mark ajudou a Layla, não o Khonshu, necessariamente. Aham. Enfim. E aí, então assim, os deuses, eles decidem por não fazer aquilo que o Harrow tá fazendo. De uma certa forma, eles fazem uma crítica ao Khonshu. Se você quer enfrentar o Harrow, você não pode cometer os mesmos crimes que o Harrow, que é punir as pessoas antes delas cometerem o crime. Enfim, isso é um paralelo interessante, porque no momento em que o Shabit é feito, então eles pegam, eles prendem o Khonshu dentro da estatueta e colocam ali. Ao colocar a estatueta ali, eles já prenderam Anubis, já prenderam outros deuses por outros motivos que a gente não sabe. E quando a gente entra no mundo do Mark, que é o mundo interno dele, que é o hospital psiquiátrico, o Steven estava preso num sarcófago, o Jake Lockley está preso num sarcófago, quase como se o processo de organização que o Mark faz de si é colocar as suas personalidades presas em quartinhos e sarcófagos fechados, igual os deuses estão fazendo com os outros Caraca, deuses. que interessante. E o Mark vai ser essa pessoa que está libertando. Ele liberta o Steven, provavelmente ele vai libertar o Jake Lockley, depois ele vai libertar o Khonshu. Será que ele não vai libertar os outros deuses também? Eu tô esperando fortemente por isso, porque eu vou confessar que quando eu fui assistir o quarto capítulo e passou aquela cena dos deuses, eu tinha ignorado todos os outros. Eu só sei que eu vi um dos meus deuses favoritos e falei bem alto: como assim prenderam o Capri? Eu espero Qual que é o muito. Capri? O Capri é um que tá bem no cantinho. Ele tá um pouco diferente. Ele tá com um corpo humano e uma cabeça de escaravelho. Aí você pegou Tá. pesado, gente. Pegou Uhum. pesado. Não pode prender o Capri. E depois um seguidor meu com uma imagem muito melhor do que a minha, ele conseguiu identificar alguns deuses. A outra coisa legal do Cavaleiro da Lua. É ficção, é ficção. Mas, putz, teve seguidor meu que parou a cena e começou a identificar os deuses. E eu olhei assim, ai, cara. Então, E legal, né? é isso que eu falo pro pessoal, porque tem gente que se sente insultado quando aparecem especialistas, Uhum. pesquisadores pra Uhum. comentar. Mas às vezes não é nem pra falar mal, porque algumas produções realmente merecem. Finalizar aqui sobre o pessoal ficar chateado Tá. de especialistas comentarem. Só que assim, eu vejo por um outro lado, porque tem coisas, muitas das coisas que eu comento aqui no canal são coisas que eu gosto e são Uhum. coisas que eu penso. Se uma pessoa gostou desse filme, dessa HQ, dessa série, desse jogo, eu acho que ia gostar também de saber os detalhezinhos mais Não, legais, e é um sabe? sinal de bom trabalho da Marvel. Eu acho Uhum. que é isso, né? Nesse Então, assim, caso, eu tenho que falar sobre personalidades múltiplas, porque tem alguma informação que de fato é pertinente ali, apesar de ser uma ficção, e tem informações sobre o Egito. E é muito curioso como, assim, uma das primeiras coisas que quem sabia sobre o Egito apontou que estava errado era os integrantes da Eneida. Eneida? sim, Eneade, Eneida, Eneade. uhum. Mas olha que interessante, se os deuses estão prendendo outros deuses e colocando substitutos, como eles Aham. fazem com a Tauret,
Então talvez a Eneade esteja distorcida, eles adulteraram, são deuses, adulteraram os documentos históricos para que sejam outros que não são os que são da nossa realidade. Eu tô gostando. Em parte, eu tô gostando disso no sentido de que a gente tá vendo um novo universo sendo criado ali. A parte que é o problema é porque o Egito não deixa de ser uma história de um povo que Isso. ainda existe. Os egípcios ainda estão aí, só que com uma outra cultura, a cultura árabe. Aí eu acho que é onde entra o papel de nós, que é justamente, além de alimentar essa curiosidade do público, porque muita gente que chegou no vídeo não chegou porque quer ver eu destruindo a série, quer ver eu contando aqueles detalhes legais. Eu acho que é onde entra o nosso lado também de falar, olha, isso aqui tá na série, mas na realidade era isso aqui. Porque não deixa de ser uma história de um povo. Porque é isso, tá errado ser a Taurete recebendo eles para pesar os Mas corações. a gente sabe que tem um contexto ali. Tem um contexto. Inclusive... E esse mesmo contexto pode estar relacionado à Eneade. Tá trocada. Tem uma cena que eu gostei dela, que quando ela chega, ela tá com aqueles papelzinhos, porque ela ainda não sabe. Porque ela tá fazendo um freelance ali. Mas tem um detalhe. Ela aceitou um job que não é o dela. Tá ali tentando tapar o buraco. E eu tô muito encantada com aquela personagem em um nível que você nem imagina. Eu olho toda hora a cena dela porque eu fico encantada. Em primeiro lugar, porque você é psicólogo, vai saber mais do que eu, que tipo... Eu cresci vendo coisas sobre o Egito Antigo. Desde os 13 anos eu tenho acompanhado, então eu entrei na universidade e hoje eu ganho a vida falando de Egito Antigo. E foi muito fascinante, Diego, eu ver a Tauret a vida inteira numa estátua, em um desenho parietal, e de repente ela tá falando, cara. É muito legal. Eu tô muito fascinada. Eu fico olhando o dentinho, eu fico olhando os bigodinhos, os olhinhos. E com respeito, assim, né? Totalmente acho que a gente já viu outras representações. Sabe o que é legal dela, que eu fiquei pensando? Porque ela, se eu não me engano, é uma deusa da maternidade e da fertilidade. Era isso que eu ia falar agora, cara. Porque é um episódio sobre a mãe. Ela tá ali cuidando, mas tem um outro detalhe muito interessante que eu tô citando no vídeo anterior a esse aqui. Que o pessoal tende a sempre definir ela como deusa da maternidade, do parto e do cuidado do bebê. Que é o que ela tá, de certa forma, fazendo ali. Por outro lado, existem outras características dela que o público geral não conhece, que ela é uma das deusas que auxilia na ressurreição dos mortos. Tá. E um outro detalhe... Que tem tudo a ver. Outro detalhe é que tem uma versão do mito dela em que ela é chamada de a mãe dos deuses da Eneade. Então, são essas coisas, esses detalhes que eu olhei e pensei, putz, quem escreveu isso sabia o que estava fazendo. Aí, se por um lado temos uma egiptomania ferrenha, forte, tipo... Forte. Uau. Por outro, tem uma detalhes. Pesquisa. Como o outro detalhe que eu realmente gostei muito, que foi o que me puxou mesmo pra série, que é uma cena que quem olha acha que não tem nada demais, mas na hora que eu olhei, cara, eu me arrepiei na hora. O museu. No museu. Eu vi seu vídeo. Que bom, deu like. O museu parece um museu. Parece muito, e não é... Você falou que você sentiu o cheiro de museu. Eu senti o cheiro. Sei lá, essa parada, assim, eu não sei explicar. Você que vai saber explicar, se vira aí. Mas... quando eu vi a cena do museu, instantaneamente eu senti o cheiro e fiquei, caraca, bateu aquela nostalgia, eu fiquei, caraca, parece muito. Eu acho que é o trabalho da Marvel de trazer especialistas reais, assim, de verdade. Porque assim, eu vou fazer uma reconstrução do museu, então chama alguém que trampa em museu, museólogo, pra tipo, o que precisa ter, quais são os assovios de apitos de cachorro que eu preciso dar para as pessoas falarem, nossa, é um museu mesmo, as pessoas que sabem o que é um museu. E eu tenho colegas egiptólogos, eu não sei os daqui do Brasil, eu nem perguntei, para falar a verdade, porque tem sido tão corrido, mas de fora eu tô vendo muitos colegas super animados. E olha assim, eu acho que eles fizeram isso foi para justamente a gente não bombardear a série. Sim, mas tive essa parte do museu que eu senti o cheiro. Rapaz, é sério, eu olho aquela cena... É que não tá tão forte a impressão, mas na hora que eu vi, realmente eu senti o cheiro. E a cena final que me fez arrepiar foi quando tem aquela cena do Mark falando com o Steven, tentando falar pra ele, a gente não vai morrer e tal. E quando o Steven libera o corpo e o Mark vai vestir a armadura do Cavaleiro da Lua lá. E tá aquela cena dos deuses. Os deuses do lado fazendo a cena da purificação. Ali. Quando eu vi aquilo, eu olhei assim... Não, eu vou assistir isso.
Eu vou É assistir muito isso. legal, né? Aquilo me roubou de uma forma. Eu fiquei sabendo disso só depois, quando eu vi as análises do vídeo, porque eu não sabia que eram os deuses da Então, purificação. porque é muito raro aquilo. E Uhum, eu tive contato com aquela imagem na época do mestrado. Só uhum. pra você ver. E tá no meu livro, porque, tipo, eu já sabia daquela imagem e coloquei. E quando eu vi, fiquei, caraca, não. Não, me roubou. Quero boneco agora. Mas olha que interessante isso que você falou sobre a Taurete, porque o Anubis, ele não é um deus da ressurreição. Basicamente não. Ele é mais um guia. Ele é o Será deus. que só. Pode falar, desculpa. Não, fale, porque aí eu posso. Será que só foi possível pro Mark voltar porque quem tava lá era Taurete e não Anubis? Pode ser, porque no caso o Anubis ele é mais como um guia mesmo. Ele tá ali Uhum, para o processo de mumificação, guiar uhum, você. É tanto que quando ela aparece, e eu fui. Originalmente no meu vídeo, eu falo por que diabos ela tá ali. Só que já cortei essa parte porque já sei, já ia me uhum, sentir mal dizendo uhum. por que ela tá ali. Se fosse uma cena de Anubis, se a gente pensar no Anubis, que era da tradição egípcia antiga, Não ia ter conversa, não ia ter conversa provavelmente. de jeito É. nenhum. Ele ia lá, ia ser claro, né? Ia pegar na mão do Mark e falar, eu vou te levar agora e tal. Ia levar o Mark para outro lugar. E, tipo, na verdade, o mundo dos mortos egípcios é muito mais complexo. Nesse sentido, não é meio estranho que o Harrow esteja com tatuagem, com toda essa simbologia da Amut, quando ele deveria estar com a simbologia do Anubis? Então, na verdade, eu acho que é onde entra a questão da egiptomania aí. Porque Hum, a Mut, ela tá sendo retratada de uma forma que ela não era. A Mut não é uhum, uma deusa maligna, ela é uma entidade que tá ali, que tipo, o Anubis pegaria o Mark, levaria até a balança, que é aquela balancinha lá, só que ela seria bem maior, que a balança é com a uhum. pena de Maat, Quem faz o peso, a pesagem, é o é o Anubis. Anubis. E o Tote deveria estar ali anotando, o Tote é o deus da Uhum. escrita, do Sei. conhecimento, deveria estar ali anotando, e a Mut deveria estar do lado, só esperando o resultado, porque Pra aí abocanhar. acabou pra ele, ele é mal, come ele. Pronto, ia ser só Uhum. isso que ia acontecer. Só que aí, como teve essa mudança por conta da egiptomania mesmo, que eu acho que é algo que já vem do quadrinho, Uhum. eu não sei, eu tô aqui falando. Ah, Porque sabe o que eu fiquei pensando? E se isso for uma parte da trama, no sentido de que o Harold tá dizendo pra gente o tempo todo que ele quer liberar a Mut, mas no fundo não é. E ele tá executando um papel do Anubis, por exemplo. não sei, porque o Anubis ele tá preso. Então, E eu não sei. teoricamente a Amut também. Será que pode ser o Harold tentando trazer de volta o equilíbrio? Eu não Quem é sei. o vilão, É né? quem é Acho o que vilão da história? porque não necessariamente é a Amut, porque se ela tá presa, ela não tá falando com ninguém. É. E até onde a gente sabe, ele A não tem uma quem o linha Harold direta. obedece. Então, a quem o Harold obedece. Porque é estranho ele fazer a pesagem. É, Né? com aquele negócio lá do. Me chamou a atenção esse tempo todo, porque não é o trabalho da Amut. Aham. E, por outro lado, temos a Tauret de fato fazendo ali a pesagem, falando de que você tem que se encontrar, tem Exato. que ter um equilíbrio e tal. Ela foi muito. Não sei se eu posso usar esse termo, compassiva. Se é a Amut, se é a Taurete que está fazendo a pesagem, isso não significa que a pesagem do Harold não é a pesagem real? Não é de qualquer forma. Nunca É. foi. Não é a Porque. função dele. Porque assim, a ideia daquela pesagem tá correta, do Harold. Uhum, Só que assim, tá correta no pensamento egípcio antigo, que era. Mas assim, ó, agora vamos lá. Momento uhum, egiptologia. Porque assim, se a gente for pensar no Egito antigo, o que tornava uma pessoa boa não são necessariamente as mesmas coisas que tornam hoje a gente, sociedade. sim. A moral é outra. A moral é totalmente outra. Por exemplo, se você negasse dar esmola pra alguém, você Uhum, tá andando na rua, chega quem, ô, me dá um dinheirinho, e você fala, não tenho, aquilo ali já pesava ali na sua balança, porque você tá deixando alguém uhum, passar fome. Você pode até achar uhum. que a pessoa vai usar o dinheiro pra qualquer outra coisa, mas se for pra comida mesmo, isso já vai É, pesar. Egito Antigo é antes de Moisés, e Moisés que surge toda a concepção cristã É. daquilo Lembrando, que gente, vai ser cristã, né? lembrando que, tipo, o Êxodo não tem comprovação arqueológica. Mas, É, enfim, pois eu é. entendi o que você quis dizer sobre essa Das questão tábuas, das a tábuas, exatamente. legislação, né, Aham. que vai moldar o que vai ser catolicismo e cristianismo, Aham. assim, E a nossa vem cabeça. depois, Aham. né? Aí, e, tipo, estamos falando de uma sociedade que teve sua queda, uma civilização teve sua queda há Uhum, 2000 anos, porque o Egito uhum, Antigo, os preceitos seguiram, né? Porque o pessoal acha, Cleópatra morreu, acabou, pronto. Egito Antigo já era. Não. A antiguidade egípcia, a queda da civilização egípcia é com a morte da Cleópatra.
E temos aquele tipo de pensamento que hoje pra gente algumas coisas não fariam o menor sentido. Nossa, eu não sabia dessa informação. Então, é porque... Porque eu sei que depois vieram os Ptolomeus, né? Mas enfim. Sim, os Ptolomeus são da época de Cleópatra e tal, só que quando ela, de acordo com a narrativa romana, ela comete suicídio, ali acabou a civilização egípcia, o Egito vira uma... Ai, como é o termo? Que Roma passa a dominar o Egito. Tá. Não vou lembrar a palavra agora. Não sei se é vassala, não sei se é colônia, não sei se é... Colônia, basicamente não, mas é como se fosse um estado vassalo, mas eu acho que ainda não é esse o termo. Mas enfim, fica sob o domínio da Roma, pronto, de Roma. Aí, só que assim, a cultura egípcia continua. Aquela cultura de reverenciar deuses, a língua, é algo que vai sumindo gradativamente. Até, só para você ver, a escrita egípcia ela foi proibida lá pelo ano 300 e cacetada. E nesse meio tempo, os egípcios estavam misturando a cultura deles com a cultura dos romanos. E foi sumindo com o tempo. E quando a escrita finalmente foi proibida, porque ela começou a ser sufocada, aí foi quando a gente começou a ver. Entretanto, uma coisa interessante é que a gente vê a cultura egípcia antiga principal que a gente vê nas revistas, em documentários, no meu canal e tal. A gente vê aquilo ali se extinguindo, mas tem outras pequenas coisas que tem até hoje. Principalmente entre a população mais comum, que você olha e pensa, putz, isso é muito suco de Egito Antigo. Que são as casas, onde são localizadas as casas, práticas agrícolas. Você olha e pensa, caraca, como, sabe, isso foi passando de Isso é legal na série também, porque eles abordam isso de alguma forma, que é essa ideia de que os deuses antigos, os egípcios, eles saíram de cena. Vamos descansar, porque não é a gente que está dominando agora. Eu achei essa parte um tanto interessante no sentido de que eles falam isso, mas eles ainda estão ali. Isso, se a gente começar a voar aqui e criar um paralelo, os egípcios atuais, eles são muçulmanos e tal, tipo, tem a cultura árabe, só que no seu cerne eles pegam muito da cultura egípcia antiga, tem muito respeito, inclusive. Tem um sincretismo, algum tipo de sincretismo. Não sei se a gente pode chamar de sincretismo, mas tem coisas, por exemplo, se uma moça egípcia hoje quer engravidar, tem uma tradição de botar a mão na perna, ir em um templo egípcio antigo e botar a mão no pé da deusa Ísis. Tem até uma estátua muito famosa dela que já está toda até desgastada de tanto que passaram a mão ali para pedir por gravidez. Aí tem, no sentido mais, sei lá, pragmático, de uma pessoa construir uma casa, cava e encontra uma tumba. Aquela pessoa vira meio que a guardiã daquela tumba. Aí, eu vou lembrar até que eu estava vendo um relato de um senhor, ele dizendo que, tipo, sei lá, eu vou jogar um nome aqui qualquer. O Rory faz parte da nossa família agora. Porque, tipo, a gente tá cuidando da tumba do Rory. E é onde entra até uma discussão de arqueologia funerária. De você, tipo, tratar aquela pessoa morta do Egito Antigo como parte da sua família, porque é um antepassado seu. Seu no sentido de que, tipo, você chegou depois, você não faz necessariamente parte da família dele, mas você agregou ele à sua família porque fazia parte da prática antiga. Aí, outra coisa. Ano passado? Foi ano passado. Teve o desfile das barcas reais no Egito. Isso. Que, inclusive, o Deus Concho fazia parte do Festival Opet, que era esse festival de levar as barcas de um templo ao outro. E uma das barcas era o do Concho. Era do Concho. Teve o desfile ano passado, só que em outros anos, o pessoal da área de Luxor meio que fazia uma festinha para rememorar essa memória antiga. Então, tem esses pequenos detalhes que estão ali, que o governo egípcio atual, independente dos motivos nacionalistas e tal, independente disso, eles estão tentando enaltecer mais essa parte de, sim, a gente ainda considera eles como parte da nossa vivência. Acreditamos nos deuses, não, mas agradecemos, sabe? Isso é uma coisa muito interessante. Eu queria ver mais pesquisas, inclusive, sobre esse assunto. E achei, de certa maneira, interessante os deuses falarem, estamos aqui encostados, tal, mas eles estão ainda ali. Eles estão operando, de certa medida ainda, né? O Khonshu, com certeza, tá operando super. É que ele também não quer sair, tipo, ele não quis abrir mão, né? Acho que o lance é meio esse. O Khonshu não quis sair. E aí, no sentido de que o Khonshu não conseguiria ser cultivado, como seria a palavra? Dele ser admirado por muitas pessoas, ele escolhe uma que vai ser aquela que sabe que ele existe, que vai seguir a doutrina dele, que vai seguir os mandamentos dele, né? Então ele meio que
o Mark, ele é meio que o povo do Khonshu, Mas né? será que com os outros deuses não seria algo levemente parecido? Porque por mais que eles não queiram se envolver, eles têm avatares. Tem os avatares, mas só que os avatares deles são uma pessoa só. No caso do Mark, são três. Ah, interessante, entendi o seu raciocínio. Entendeu? E uma coisa interessante disso é que nós vemos os deuses ali encostados, só do tipo, a gente não se mete, o Khonshu que se mete em tudo, e temos a Tauret ainda, que eu fico pensando, caraca, olha que interessante, ela ainda tá ali, sabe? Com Uhum. a velha tradição egípcia guiando os mortos. Sendo que temos várias e várias tradições ao redor do mundo. Aí eu fiquei pensando no sentido de, será que, entrando até em uma fala que você lançou aí, será que o mundo dos mortos correto seria os egípcios? Será que temos vários mundos dos mortos? E se tivermos vários mundos dos mortos, será que o Mark está tão ligado a esse assunto que ele acabou entrando no Uhum. mundo dos mortos dos egípcios e não no mundo dos É, mortos de outro isso, lugar? isso é bem confuso na Marvel. Então, assim, esses deuses egípcios, eles são da mesma estirpe dos deuses dos inumanos, que chama? Dos Eternos, que é um filme que acabou de vir. Qual a relação? Então, assim, essa Taurete, ela é igual ao Thor, que é o deus do trovão Sim, nórdico, aham. né? Mas lá no Asgard, lá no universo do Thor, tem o próprio inferno deles lá, né? Que Aham. seria o inferno deles. Então, assim, acho que é meio que canônico ali no universo cinemático da Marvel que existem várias versões diferentes de infernos, de submundos, de paraíso, de que coexistem e que têm uma relação. E acho que essa é a centralidade da série para a Marvel. Tem uma relação com a ideia de multiverso, Uhum. que realidades diferentes podem coexistir, da mesma forma como personalidades diferentes podem coexistir. E é onde entra em um outro assunto que eu estou preocupada. É, reiterando aqui, mais uma vez, eu não conheço nada do universo da Marvel. O Uhum, pouquíssimo que uhum, eu conheço é por conta da minha irmã, que ela curte e tal, mas, tipo, agora que eu tô parando pra prestar atenção por conta de Cavaleiro da Lua. E eu tava vendo o pessoal do Jovem Nerd comentando o trailer de Thor. E, pelo que eu entendi, o uhum. vilão será um matador de deuses. Matador de E eu deuses. fiquei, Eu tô pera aí, pensando que é o Harrow eu não agora. sei, mas Harry, Porque não me se o, importa quem for. Não, porque assim, e se o objetivo do Harrow é pegar todas aquelas Chabbits e destruir? eu acho que não seria o. Não sei. No caso do Thor, eu acho que não seria o Harrow, porque já tem até o ator quem é, vazou quem Tá, seria. tá. Mas eu fico pensando no sentido de que um momento egoísta. Não toca na minha Tauret. Tá. Mas sei lá, às vezes pensando assim que o Harrow, no fundo, ele é um enviado desse cara que tá tentando matar os deuses. E ele, por ter sido um avatar do Khonshu, ele tem essa possibilidade de ter acesso aonde os Chabbits estão. Ele vai lá e destrói todos os Chabbits, Não mata sei. todos os Aqui a gente deuses já de uma vez. tá voando. Espero que não seja Confabulando. aí. Marvetes, vocês que se virem aí. O pessoal que é rato de HQ, né? Que viu É. tudo tal. Só espero que ninguém toque na minha Tauret. Olha, pode até pegar o Sabe, Bez e o Capri, que eu gosto muito. Pode deixar a Tauret, já me apeguei. sabe uma coisa interessante sobre o Khonshu dos quadrinhos? Que, se não me engano, eu posso estar falando besteira. Eu vi isso no vídeo do Pipoque Nankin e vi isso por cima. O, originalmente, ele não tem múltiplas personalidades. O Cavaleiro da Ah, tá. Lua. É o Mark. Ele é originalmente o Mark. E a múltipla personalidade ela vai ser inserida da seguinte forma. Primeiro, o Khonshu vai conceder poderes pro Mark que estão relacionados com as 4 fases da Lua. Sim. Então ele vai ter poderes diferentes e mais ou menos personalidades diferentes enquanto Cavaleiro da Lua, conforme os 4 tipos de luas que têm influência sobre o Cavaleiro da Lua. Só que aí depois, eu acho que é bem recente, inclusive, se não me engano, acho que dos anos 2000 para cá, que essas personalidades vão ser entendidas como personalidades dentro do próprio Mark e que num primeiro momento ele tem essa patologia e ele convive com ela, né? Ele tem essas personalidades e convive com ela, mas que no final de uma série é revelado que, na verdade, o Khonshu quem quebrou o Mark. Uau!
porque ele tinha o interesse de que o Mark tivesse essa fragmentação, sabe? E que fazia parte do plano do Khonshu. E quando o Mark descobre isso, ele meio que... É um pouco o que a série está trazendo. Ele fica inconformado com o Khonshu e acha que o Khonshu é um sacana por ter feito isso com ele só para que pudesse usar ele como Cavaleiro da Lua, sabe? Agora, eu pensei aqui uma bobagem, quando você falava, eu fiquei pensando, caraca, se essa série se passasse no Brasil, só ia ter fala do tipo, fulano é de lua. Exatamente. Não, e isso é interessante. Nossa, você tocou num ponto muito legal, que é por que aconteceu nos Estados Unidos e não aconteceu no Brasil aquele boom de múltiplas personalidades, né, nos anos 90? E uma das hipóteses mais interessantes, de, por exemplo, do Brasil ou de outros lugares, é que lugares diferentes que os Estados Unidos contêm em sua cultura possibilidades de receber esse tipo de fenômeno sem precisar patologizá-lo como um fenômeno de psiquiatria. Sim. Então, a ideia de que em você, em alguns momentos, exista outra entidade, outra personalidade, pode muito bem ser abraçado culturalmente por aspectos religiosos, por aspectos que não precisam ser religiosos, mas culturais, e que não sou estranho. Por exemplo, o que a gente diz de... se você estiver ouvindo Deus, se você estiver ouvindo o demônio, falando, eu tinha um paciente que tinha essa alucinação. Ele ouvia o demônio falando com ele. Se você está ouvindo o demônio falando com você, e você entrar numa igreja, você vai ter um determinado tipo de tratamento. Se você entrar num consultório psiquiátrico, você vai ter outro tipo de tratamento. Se você vai ser alguém... Vou usar o termo do Stephen King. Alguém iluminado, se você entrar numa igreja, X. E se você entrar no consultório psiquiátrico, você vai ser um psicótico esquizofrênico. Uhum. E esse tipo de contorno cultural tem uma diferença importantíssima no tipo de tratamento que você recebe. Sim, eu tinha até separado aqui no meu caderninho uma pergunta pra você, quase esquecendo, sobre essa questão de ficção, de você apresentar a psicologia na ficção. Se isso de alguma forma... Assim, vamos falar, né? Cientista, psicólogo, professor tal, são criaturas sociais. Uhum. E se no caso essas pessoas, tipo, por conta da ficção, da forma como essas patologias são apresentadas, de determinada forma na ficção, se acabaria influenciando na forma como essa pessoa seria recebida em um consultório, sabe? Em algum ambiente, se... Você entendeu a pergunta? Tipo... Acho que eu entendi a pergunta. E eu acho que o consultório ele é tão diferente dessa ficção, porque, por exemplo, mesmo pensando que se eu tivesse visto essa série durante a graduação, assim, existiam filmes parecidos na graduação, né? Eu já tinha assistido Psicose, por exemplo. Quando chega alguém no meu consultório, eu acho que isso é importante de desmistificar em relação à série. Se chega alguém que tem múltiplas personalidades, essa pessoa provavelmente ela vai chegar com um enigma para mim. Uhum. Ela não vai chegar com essa descrição como tem na série. É tipo a arqueologia. Se a gente chegar em um sepultamento, é só um sepultamento até a gente Exatamente. começar a pegar os dados, os detalhes e tentar entender o que está acontecendo ali. O Freud, olha que interessante, quando ele vai descrever o processo terapêutico, de investigação terapêutica, ele diz que é como se fosse uma arqueologia. No sentido de que você vai encontrar alguns restos de como chegamos até aqui. Sim. Mas inúmeras lacunas que precisam ser preenchidas com uma investigação de trazer o passado de volta para o presente, e que trazer o passado de volta para o presente sempre tem um problema de que você está construindo algo sobre aquilo Exatamente. Você já tem uma que você carga não atrás sabe. de você e você está Exato. colocando essa sua carga em cima daquilo. É tanto que é importante Isso. você ter diferentes pesquisadores trabalhando. Exato. Por conta que são vivências diferentes. Não deixa de ser, no final das contas. A gente só está pegando um pedacinho de toda uma história. Nossa, o Freud fala direto, durante a obra dele inteira ele fala dessa metáfora entre psicanálise e arqueologia. Ele amava. Ele era um fascinado por arqueologia também. Mas, assim, se chega uma pessoa no consultório, ela vai me contar o sofrimento dela, o que ela está passando.
Você chegou Mark ou Steven no meu consultório. Aí que tá interessante. O Steven, quando ele vai sentar lá com a estátua, para falar com a estátua, a estátua humana, o cara vestido de ouro, que ele conversa Ah, sim, sim, na sim. rua. Eu achei aquela parte sensacional, mano. Aliás, o cara fica na pose que o Mark foi congelado, né? Lá Mark, embaixo, o o Steven. Steven. É, aquela Eu não sei pose com porque a ele mão fica assim. assim. Olha, tem um meme na internet que é um moço que ele tá tipo, ele sorrindo e depois ele tá assustado. Não sei se você já É, viu. Foi eu nesse capítulo. no capítulo. Bom, se o Steven chega no consultório, ele provavelmente vai estar contando sobre a própria vida da mesma forma como o Steven estava contando para aquela estátua humana. E da mesma forma que ele tava contando pra gente no primeiro capítulo. Pra gente, que assim, ó, eu não consigo me relacionar com ninguém, eu marco encontro com as pessoas e aí eu perco o encontro com as pessoas. Tem vezes que eu tenho problemas de sono, de insônia, eu acordo, as coisas estão fora do lugar. Eu encontro pessoas na rua que brigam comigo e eu não sei porquê. Ele ia trazer essas informações, que com essas informações é muito difícil que eu dê um diagnóstico de personalidade múltipla ali. Porque eu vou estar entendendo essa pessoa conforme o que ela me relata do sofrimento dela. Agora, se em um determinado momento chega essa mesma pessoa com uma outra personalidade falando de outras experiências de vida, aí eu vou ter parar e pensar, bom, o que está acontecendo? Só que é muito comum que os pacientes entrem um dia de uma maneira e outro dia de outra maneira. Eles ainda sabem que eles são eles mesmos. Mas a gente é super dividido. Se determinada coisa acontece com a gente fica de uma determinada maneira. Se determinada coisa acontece com a gente fica de outra determinada maneira. E tem diversas coisas, memórias, ideias, afetos que determinam o comportamento da gente no dia a dia que a gente nem sabe que está aqui. A gente se desconhece tanto, tem tanta coisa inconsciente que a gente é muito mais Mark Spector do que qualquer outra coisa. Nossa, que Né? interessante. Acho que, de fato, né, uma contribuição que o Freud deu para o campo da ciência é de dizer que, de fato, a gente é fragmentado. Todo mundo. Né? A gente tem esse mecanismo, que é o mecanismo de recalque, que é de pegar memórias que são importantes para definir quem a gente é, recalcá-las e fazer a gente esquecer elas. E elas ficam determinando os nossos comportamentos, determinando o nosso sofrimento, sem que a gente saiba que elas estão determinando. Eu só tenho palavra no meu canal. É que é interessante. Eu tô aqui muito fascinada. Gente, quando eu chamei ele, né? Primeiro que quando eu vi as cenas. Primeiro, vamos lá. É certo chamar aquele asilo de manicômio? Não. Hoje em dia não se utiliza mais esse termo, a gente utiliza hospital psiquiátrico, nem manicômio, nem hospício, né, a gente usa mais. Porque, inclusive, né, acho que isso tem a ver com a maneira como é representado na série. Aqui no Brasil, dos anos 80 para cá, na Itália, mais ou menos ao redor do mundo, mas não em todos os lugares, aconteceu um movimento muito importante, que é um movimento chamado de luta antimanicomial. Que era uma tentativa de transformar os lugares de acolhimento de pessoas que não estão dentro do padrão de normalidade psíquica, transformar esses lugares em lugares acolhedores e não em lugares que tinham uma cara de lugares ou prisionais ou educacionais. Sendo que sempre tendia para o prisional. Era muito comum que manicômios fossem também prisões. Por exemplo, um lugar que eu estagiei, que é o Pinel, aqui em São Paulo, ele teve um momento em que ele era um manicômio que a ditadura pegava pessoas e que não tinham problemas mentais e prendia as pessoas no manicômio para que, inclusive, elas enlouquecessem lá dentro. Então, uma série de maus tratos eram cometidos, uma série de concepções morais produziam tanto a arquitetura, quanto a discursividade, quanto o jeito de tratar as pessoas nesses lugares. E a luta antimanicomial, ela foi um esforço para mudar desde das ideias até os nomes, até a arquitetura, até a maneira de tratar essas pessoas.
no sentido de que essas pessoas tivessem um acolhimento que de fato as tratasse, né? Mas também que as recebesse sem problemas de direitos humanos, que esses lugares pudessem ser, vamos dizer assim, tá me escapando a palavra, que é uma ideia de que as pessoas fossem tratadas Ah, sim, com... eu ia falar humanidade, mas isso aí é o mínimo. É humanidade, mas dentro da concepção de direitos humanos, sem que elas Sim, fossem sim. maltratadas. É. E aí, com isso, por exemplo, todas essas coisas que são típicas de hospitais, a tinta branca, recepção, pessoas de jaleco, a própria ideia de hospital que está dentro de hospício, tudo isso foi sendo retirado porque era desnecessário, né? Se transformaram, ou foi tentado transformar, porque não é uma transformação tão simples e tão rápida, ela é complexa de se fazer, de transformar esses lugares em algo que poderia parecer muito mais uma habitação de acolhimento do que necessariamente um hospital. E eu acho que tem isso, assim, né? A gente tem essa expectativa, a cultura influencia a gente a imaginar esses lugares como sendo assim, né? Como sendo o consultório do Harold, que tem Limpo. o Brutamontes ali na porta, né? Esperando para te dar a injeção, tem a camisa de força, É, tem a sala acolchoada, tem e é tudo isso que eu branco, achei tudo interessante, limpo. o branco, né? Tipo, o nível de branco que tem naquele lugar, como se falasse, aqui é um lugar puro, mas a gente vê Como que se, não. como se, porque a brancura de hospitais tem a ver com a necessidade de estar limpo no sentido de não ter infecção, essas coisas. Mas quando a gente está falando de saúde mental, não tem o menor sentido ser branco, porque a saúde mental ela não é passada por vírus, ela não é passada por bactéria. Aí, eu fico até pensando, isso já é coisa minha, que quando eu vi aquela cena daquela brancura, eu só pensei, isso é muito mais repressor do que acolhedor, na minha opinião. Que, tipo, você olha aquilo e, tipo, tudo branco, os uniformes e tal. Eu ia pirar. Mas parece que toda aquela cena foi construída pelo psiquismo do Mark, de coisas e referências que ele foi trazendo do universo dele, tanto Aham. do Egito, porque aquela sala também tem umas referências à arquitetura egípcia, assim, que a gente fica, nossa, não é uma sala de psiquiatria, Aham. né? Seria minha E, sala, só que não branca. e aí pode ser branca daquele jeito, porque o Mark acha que um manicômio seria daquele jeito. Então, isso entra em uma outra interpretação minha, porque o termo manicômio foi usado aqui no Brasil. Eu acho que Uhum. o título em inglês é asylum. Posso. Asylum, porque aí é de acolhimento, de asilo, né, também. Aí eu fiquei pensando, será que o Mark já tinha passado por uma situação? Ele Ele queria viu, né? passar. Alguém sugeriu lá no museu, quando ele teve Sim. problemas no museu, o cara Aham. sugeriu pra ele aquele lugar onde ele tá. Ah, é? Exatamente aquele? Olha, Que ele interessante. fala que é em Chicago, né? O que o Eu não cara tinha tinha sugerido era em percebido. Chicago e o Harold fala, nós estamos na clínica tal, em A Chicago. mesa em que o Harold tá sentado tem a imagem do deus Khnum, não é Concha? É Khnum Uhum. do lado. A mesma coisa que o diretor do outro museu, ele tá sentado e tá Isso, lá ele do lado. E eu fiquei sempre olhando isso. aquilo. Aí eu fiquei pensando, será que aquilo seria uma construção do que o acolhimento que o Mark achava que merecia? Que ele ia receber. Ou que ele merecia, ou que ele iria receber. Ou se era alguma memória antiga e por isso que, tipo, aqui pro Brasil veio com o nome de manicômio. Eu fiquei, tipo, tentando entender, sabe? Mas enfim. Não, acho que aí, só para te responder, eu nem te respondi, né? A palavra que a gente utiliza é hospital psiquiátrico. É muito diferente uma perspectiva de olhar para a história da psicologia e da psiquiatria e entender as problemáticas de surgimento desse diagnóstico. É muito diferente olhar para isso com um livro, por exemplo, do Ian Hawking. É muito diferente olhar para isso na cultura e poder falar sobre, porque, bom, existe na cultura, então vamos falar sobre personalidades múltiplas, é mó legal, é fascinante e tal. E isso, um é muito diferente do outro, e isso é muito diferente de receber no consultório alguém que está com um sofrimento X, que pode ser personalidade múltipla, pode ser psicose, pode ser. Na verdade, interessa tão pouco o nome, porque o que interessa é que a pessoa consiga falar para mim sobre o sofrimento dela. Uhum. E aí, se ela vem me falando que ela tem personalidades múltiplas, se ela vem me falando que ela tem uma dupla personalidade, ou que ela
dorme e acorda em lugares que ela não lembra de ter ido, eu vou trabalhar com a pessoa esse sofrimento dela e vou trabalhar com ela as questões dela, a memória dela, que não é tão relevante assim para a pessoa, a princípio, para o tratamento da pessoa, que ela saiba o que ela tem. Às vezes para a pessoa é super importante que ela, isso que eu estou sofrendo tem esse nome, esse outro nome e tal. Mas esses diagnósticos, eles são produzidos por pessoas, eles são produzidos para manuais, e, enfim, com muito atravessamento político, com muito atravessamento cultural. Acho que o trabalho do Ian Hawking é super importante para isso, porque ele demonstra como os atravessamentos culturais incidem diretamente na construção do diagnóstico de personalidades múltiplas. Então, assim, acho que fazer essa distinção é importante. E é claro que existem amarrações entre o que eu vejo no consultório, o que acontece na série e o que acontece na história da psiquiatria e na história dessa patologia. Mas que fragmentos de verdade estejam sendo compartilhados entre esses três âmbitos não significa que é a mesma coisa. Né? Acho que dificilmente tem existido algum caso na história de transtorno de personalidade tal como acontece com o personagem do Cavaleiro da Lua. Né? De que uma personalidade é o Mark, ele tem toda a sua autonomia, a outra é o Steven, que tem toda a sua outra autonomia, isso. Uhum. No máximo é alguém que tem uma vida e aí, enfim, de repente muda de humor subitamente, fala de um jeito diferente. Isso é possível, eu não me surpreenderia disso aparecer no meu consultório. Uhum. Mas alguém como o Mark Spector, eu ficaria surpreso. Seria no mínimo. Márcia, chega aí. Temos um caso aqui. Preciso da sua ajuda aqui. Tem a cena do médico, que é o Arthur Harrow, né? Nossa, aquele ator, os dois atores, eles estão, nossa. Como ele chama? O Oscar Isaac, ele tá sensacional. Tá sensacional, cara. E o outro, como ele chama? Esqueci o nome dele. Eu também não lembro o nome, mas esse ator, eu olho pra ele. Tipo, temos o Arthur. É um bom vilão, né? E eu olho assim, cara, que incrível. E eu não conhecia esse ator, eu tô muito encantada com ele. E o cinismo dele, ao mesmo tempo que ele se diz preocupado com o paciente Mark / Steven, que eu achei interessantíssimo, porque é um personagem que quer mostrar que tá preocupado com o paciente, mas ao mesmo tempo é muito cínico. E tem um momento em que provavelmente o Mark, ou então não Mark, enfim, volta e tinha falado da Tauret, e ele fala, porque um rinoceronte, aí ele fala, era um hipopótamo. E eu achei essa cena, tipo... Que é tipo alguém que não tá muito interessado no que tá ouvindo. Whatever, sabe? Tô aqui, eu tô preocupado. Por exemplo, aquela intervenção que ele faz de ligar pra mãe... Nossa, aquilo não existiria, nunca. Sabe? É um tipo de enfrentamento da realidade que a gente nunca faz. Sabe? Tipo, nem de entrar tanto na onda do paciente de, então vamos ligar para a sua mãe que você acha que existe. Nossa, aquilo foi muito pesado pra mim. Não é que, meu Deus, fiquei traumatizada. É cruel. Mas foi cruel. É coisa de vilão. Aí eu fico pensando sobre isso, daquele consultório ter sido criado, talvez na cabeça do Mark, mas paralelamente, e voltando à questão de que todos nós somos humanos e estamos passíveis a erros, sobre alguns pacientes que eles acabam tendo contatos ruins com psicólogos, que você conhece bem, né? Que muita gente às vezes passa por um e por outro porque foi num local esperando acolhimento e recebeu julgamento. Isso, total. E aí eu acho que é por isso que ele é um vilão. Na série. Tipo, exatamente por isso. E aí é interessante porque eu não sei se é o Harrow em si, talvez seja. Ou se ele pegou o Harrow, que é o vilão dele, e construiu esse personagem na cabeça dele, né? No inferno dele. Pode ser, sabe por quê? Né? Porque tem um momento que o Mark tá dizendo, a gente tá aqui porque a gente é doido, e o Steven, e ele tá falando sobre o Harrow ser o médico, e o Steven fala, agora ele é médico? Pode ser. Exatamente. Assim, para nossas palavras finais, assim, senão a gente vai levar isso a tarde inteira e você tem uma família pra cuidar, eu só tenho múmia pra ler mesmo, então é real. Se deixar a gente despingar ela aqui. E se a gente chamar alguém que é fã do quadrinho
Vai ser Pois pior é. ainda, é melhor nem. Vai que segunda temporada, Disney, patrocina a gente pra juntar essa galera. Assim, para as nossas palavras finais, eu só gostaria de Uhum, falar que no final, eu não sei se isso acontece desde o primeiro capítulo, porque eu não observei, mas no uhum, final, lá na parte dos letreiros, tem uma chamada sobre saúde mental. uhum, Falando que se você tiver sentindo a necessidade de buscar e deixar lá um contato. Eu não sei uhum. se na legenda em português. Acho que estava vindo antes já. Acho que já estava tendo esse aviso desde os primeiros. Eu, sinceramente, não tinha nem observado, só parei pra observar depois, quando eu parei pra ver quem é que tinha Uhum, participado. Eu não sei se na legenda em português está trazendo pra algum contato daqui do Brasil, mas eu achei bacana terem achei colocado. também. Porque vimos algumas outras séries que só passaram a colocar isso, eu não vou citar nomes, né? Que só passou a colocar de fato o aviso depois que o pessoal começou a dizer que isso não é simples e puro entretenimento. Isso tem Uhum, uma responsabilidade porque estamos falando de vidas reais. O pessoal uhum, fala, é frescura. Não é frescura, gente. A questão mental é uma coisa realmente muito séria e vai de pessoa para pessoa. A gente não sabe qual a vida da pessoa. É uma frase que eu vi em uma série documental, por exemplo. Eu acho que você vai até gostar, Diego, que tem na Netflix, que é Pompas Fúnebres em Família, que é é que fala em família, só que são os funcionários dessa funerária que são uhum, maores. uhum. Alguns são maores, outros são de outros grupos. E tem uma frase que o diretor fala, não é exatamente isso, mas ele diz: eu sei qual foi o final dessa pessoa, mas eu não sei a jornada. Os Uhum, caminhos que ela seguiu. Eu acho que é o mesmo sentido. Você tá vendo aquela pessoa, mas você não sabe tudo que tem ali por trás dela, todas uhum. as camadas. Nem ela. Nem ela, como você Eu até Acho que esse, falou. acho que esse é o ponto, né? Esse é o meu trabalho, enquanto no consultório. É de escutar a pessoa, trazer aquilo que ela sabe, aquilo que ela lembra, e com ela e pegando os que são lapsos, o que é blackout, o que não é sabido, o que está esquecido, e com a ajuda da pessoa, né, a pessoa ir lembrando e trazendo outras coisas, fazendo novas reflexões, recosturando coisas, informações, ideias, afetos, memórias que estavam perdidas, e com isso aquilo que é um sofrimento de hoje começa a fazer algum sentido com coisas que estavam esquecidas, apagadas. É interessante. E por fim, gente, deixa eu mostrar aqui os livrinhos dele. Já começa por sua conclusão de curso, que foi. Eu amei aquilo. Meu Deus. Eu vou falar que teve alguns terminhos que eu não entendi, porque eu acho que não Claro. era o público que você estava pensando em alcançar. Mas tem esse aqui, ensaio sobre mortos-vivos, The Walking Dead e outras metáforas que eu realmente gostei muito. Tipo, Uhum, alguns textos realmente foi do tipo, o que? Mas tem outros que eu fiquei, caraca, meu Deus, isso aqui é incrível, revolução no universo. É porque é uhum, bacana quando você pega a ficção e uhum, começa a ver o que tem, os discursos que tem por trás. uhum. É um livro com artigos de várias pessoas, né? Aham. Eu e um colega meu, o Rodrigo, a gente juntou alguns autores. Esses dois, na verdade, eles são o mesmo projeto, que saiu por editoras diferentes, mas é o mesmo projeto que a gente tinha dividido em dois. Então, são artigos de pessoas da academia, né? Então, tem historiador, tem psicanalista, tem filósofo, tem jornalista, tem pessoas de áreas diferentes abordando pelo mesmo viés, que é a questão sociocultural e política, os monstros. No ensaio sobre os mortos-vivos, os zumbis, e no ensaio sobre vampiros, os vampiros. E tem esse aqui que eu tô lendo agora. Que é a minha dissertação de mestrado, é a adaptação dela para livro, e que é sobre a presença do cinema na clínica. Né? Então, o fato de que o cinema aparece na clínica, os meus pacientes falam sobre filmes, eu acabo indicando filmes eventualmente. Quando eu trabalhava em instituições de psicologia, né? Enfim, instituições de saúde mental, tinha muito era comum isso, né? De se utilizar filmes no tratamento das pessoas. E esse livro é uma reflexão crítica sobre isso. Né? Quais os riscos e quais os benefícios de se utilizar um filme, de se utilizar do cinema para um tratamento. Aí, ó, o E Cavaleiro para da Lua isso, agora. e aí para isso eu faço uma discussão sobre ideologia e sobre identificação.
Beleza, bacaninha. Diego, muito, muito, muito obrigada por você ter tirado o seu tempo e ter me retirado do meu sarcófago, porque 9h30 da manhã, gente. 9h30 da manhã, eu trabalho de madrugada, mas eu pensei, não, eu tenho que falar com ele, porque esse cara é incrível. E como vocês puderam ver, tirou várias dúvidas que nem sabia que eu tinha. Olha, essas coisas psicológicas aí. Nossa, eu tô me sentindo ridículo, olha essas coisas psicológicas. Ah, mas eu devo ser ridículo falando sobre o Egito também. Ah, enfim. Olha, sério, muito obrigada por separar o seu tempo. Muito obrigado, eu adorei estar aqui, eu gosto muito do canal. E, enfim, gosto muito de trocar essas ideias também. Tá, muito obrigada. Sério, Tchau, sério. tchau, Márcia. Obrigado. Tchau. Eu que agradeço. Pronto. Aê! Pronto, Olha quem eu trouxe. Oi, neném, tudo bom? Sabe o que é múmia? A múmia. Múmia do Egito.